Eu sempre confiei nele, mesmo quando pequenas dúvidas surgiam na minha mente. Ele ria, me chamava de louca, dizia que eu inventava histórias, e por muito tempo eu acreditei. Até o dia em que encontrei um pequeno chip escondido na mochila dele, e dentro dele estava a prova de que minha vida inteira ao lado dele tinha sido uma mentira. Desde o início, nosso relacionamento parecia perfeito. Ele era carinhoso, atencioso e fazia questão de mostrar a todos o quanto me amava. Eu me sentia sortuda por ter encontrado alguém assim. Mas com o passar dos meses, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Ele sempre estava com o celular na mão, mas quando eu me aproximava, rapidamente bloqueava a tela. Quando chegava mensagens tarde da noite, ele dizia que era do trabalho. No começo tentei ignorar. Achei que fosse coisa da minha cabeça, afinal, ele sempre dizia que me amava. Só que esses sinais começaram a se acumular. Ele viajava com frequência, dizia que eram compromissos profissionais inadiáveis. Voltava com histórias detalhadas, notas fiscais, lembranças das cidades onde dizia estar. Tudo parecia muito convincente, e eu comecei a me sentir culpada por desconfiar dele. Sempre que eu perguntava sobre essas viagens ou sobre as mensagens misteriosas, ele virava o jogo contra mim. Com aquele tom calmo, quase debochado, dizia: "Você precisa de ajuda, sabia? Isso já está virando paranoia. Eu trabalho muito, me esforço para te dar o melhor. E você me acusa desse jeito?" E assim, aos poucos, fui me convencendo de que eu era a errada. Comecei a duvidar de mim mesma. Parei de fazer perguntas, parei de questionar. Ele parecia satisfeito com isso, como se tivesse vencido. Mas, dentro de mim, algo nunca se calava. Era uma sensação estranha, um pressentimento de que algo estava muito errado. Até que numa noite qualquer, tudo mudou. Ele chegou tarde, visivelmente alterado, como se tivesse bebido além da conta. Largou a mochila no sofá e foi direto para o banho. Eu estava sentada na sala, tentando terminar um livro, mas não conseguia parar de olhar para aquela mochila aberta, com um zíper meio solto. Parecia um detalhe bobo, mas naquele instante meu coração disparou. Me aproximei devagar, sem fazer barulho. Abri a mochila e comecei a olhar o que havia ali dentro. Papéis, cabos, um frasco de remédio e um pequeno estojo de metal. Quando o abri, encontrei um chip de memória. Naquele momento, senti um arrepio percorrer meu corpo. Segurei o chip na mão e fiquei olhando para ele, como se pudesse adivinhar o que havia ali dentro. Minha mente se dividia entre dois pensamentos. Isso não é nada demais, e a verdade está aqui dentro. Passei a noite em claro, pensando no que fazer. Sentia medo de descobrir algo que eu não queria saber, mas também sabia que não podia continuar vivendo naquela dúvida. No dia seguinte, enquanto ele tomava banho, liguei o chip ao meu computador. Quando a pasta se abriu, meu coração quase parou. Eram dezenas de arquivos, com nomes estranhos e datas que batiam com as viagens de trabalho dele. Meu corpo inteiro tremia quando cliquei no primeiro vídeo. E então, tudo que eu acreditava sobre ele começou a desmoronar. Era ele, sorrindo, abraçado a outra mulher em um quarto de hotel. A cada arquivo que eu abria, a dor aumentava. Ele estava com mulheres diferentes, em cidades diferentes. Em alguns vídeos, ele mesmo gravava, rindo, como se fosse um troféu. Mas o que mais me destruiu não foram os vídeos, foram os áudios. Conversas em que ele debochava de mim, dizia que eu era boba demais para desconfiar. Ele ria da minha ingenuidade, contava detalhes da minha rotina para essas mulheres, como se minha vida fosse uma piada. E então, encontrei uma pasta com o meu nome. Dentro dela, havia fotos minhas, prints de conversas nossas, áudios das discussões que tivemos. Era como se ele estivesse montando um arquivo sobre mim. A sensação de invasão foi indescritível. Eu fechei o notebook com as mãos trêmulas e lágrimas escorrendo. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Meu mundo tinha acabado de ruir. Tudo que vivi com ele parecia agora uma mentira bem contada, uma história que ele escrevia apenas para me manipular. Fiquei ali, sentada, abraçada a mim mesma, sentindo um vazio que não sei explicar. A cada segundo, a dor dava lugar à raiva. Ele me fez acreditar que eu estava ficando louca, quando na verdade era ele quem vivia uma mentira. E naquele instante, percebi que não podia deixar aquilo passar. Eu precisava reagir. Precisava mostrar que eu não era a mulher frágil e ingênua que ele pensava. Foi quando comecei a planejar tudo.
Eu passei a noite inteira sem dormir. Meu corpo tremia, meu peito doía e uma mistura de raiva e humilhação tomava conta de mim. Cada vez que eu lembrava das mensagens salvas, dos áudios em que ele ria de mim para as outras mulheres, eu sentia como se levasse uma facada no peito. Ele não apenas me traía, mas se divertia às minhas custas, como se eu fosse apenas uma personagem ingênua na história que ele criava. Quando o sol nasceu, eu já tinha decidido. Não iria confrontá-lo naquele momento. Se eu fizesse isso, ele daria um jeito de inverter a situação, como sempre fazia. Ele era manipulador demais, experiente demais em me fazer sentir culpada. Então, resolvi jogar o mesmo jogo que ele jogou comigo por tanto tempo: fingir. Durante os dias seguintes, agi normalmente. Sorri. Perguntei como tinha sido o trabalho, cozinhei nossos pratos favoritos. Cada gesto de carinho parecia me queimar por dentro, mas eu sabia que precisava manter a calma. Enquanto isso, comecei a fazer cópias de todos os arquivos do chip. Salvei em pendrives, enviei para meu e-mail pessoal e até para o de uma amiga de confiança que sabia de todas as minhas desconfianças. Enquanto ele achava que eu estava ocupada com minha rotina, eu passava horas pesquisando advogados especializados em casos como o meu. Reuni as provas e marquei uma consulta. Quando mostrei ao advogado tudo o que eu tinha descoberto, ele ficou em choque. Disse que, com aquele material, eu tinha um caso sólido para separação, divisão de bens e até danos morais. A cada conversa que eu tinha com meu advogado, minha força aumentava. Eu percebia que não estava mais sozinha, que tinha controle sobre a situação. Mas, ao mesmo tempo, dentro de casa, eu precisava atuar. Ele continuava me tratando como sempre, com aquele tom de superioridade, como se eu fosse sortuda por ter alguém como ele. E, por incrível que pareça, isso só alimentava minha determinação. Certa noite, enquanto jantávamos, ele começou a me contar sobre uma nova viagem de trabalho. Eu ouvi tudo em silêncio, apenas concordando com a cabeça. Por dentro, eu sabia que ele estava se entregando cada vez mais. Era como se aquele chip tivesse aberto uma porta para eu enxergar a verdadeira face dele. E agora, nada poderia me fazer voltar atrás. O que mais me machucava era lembrar de cada vez que ele me fez acreditar que eu estava errada. Quantas vezes chorei sozinha, achando que era paranoica, que estava destruindo nosso relacionamento com minhas desconfianças. Enquanto isso, ele vivia sua vida dupla, seguro de que eu nunca descobriria. No fundo, ele se achava invencível. Eu via isso no jeito como falava comigo, na confiança com que saía de casa, no olhar despreocupado quando dizia que me amava antes de dormir. Ele realmente acreditava que tinha me convencido de que eu era louca. Mas a verdade é que a cada dia que passava, eu me sentia mais forte. Planejava cada detalhe do momento em que mostraria a ele que não era mais a mesma mulher que ele manipulava. Eu me lembro da última noite antes de tudo acontecer. Ele chegou em casa, me deu um beijo rápido e foi direto para o banho. Quando ouvi a água do chuveiro, sentei na cama e fiquei olhando para a porta do banheiro. Meu coração batia acelerado, mas, pela primeira vez, não era de medo, era de expectativa. Eu sabia que estava prestes a virar a página mais dolorosa da minha vida. No dia seguinte, acordei cedo, me arrumei como se fosse um dia normal. Quando ele saiu de casa, com o mesmo sorriso de sempre, eu senti um frio na barriga. Ele não fazia ideia de que, naquele exato momento, meu advogado já estava preparando tudo para a separação. Passei o dia resolvendo documentos, assinando papéis, organizando minha vida para que, quando chegasse a hora, eu tivesse tudo pronto. Voltei para casa no fim da tarde, exausta, mas com uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Quando ele entrou pela porta naquela noite, com aquele olhar seguro de sempre, eu sabia que o fim estava próximo. Ele falou sobre a viagem, riu, me abraçou como se nada estivesse acontecendo. E eu, mais uma vez, apenas sorri. Mas dentro de mim, eu já não era a mesma. Eu não era mais a mulher que ele fez acreditar que era louca. Eu tinha as provas, tinha um plano, tinha força. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza de que, em breve, seria livre. Eu só precisava do momento certo para mostrar a ele que toda a sua mentira estava prestes a desmoronar. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Fiz café como se fosse apenas mais um dia comum, mas dentro de mim o coração batia como um tambor.
Ele desceu as escadas ainda sonolento, sorriu para mim e me deu um beijo na testa. Eu retribuí serena e disse: "Boa viagem, amor. Vai dar tudo certo." Ele me olhou satisfeito, confiante de que estava mais uma vez no controle da situação. Pegou a mala, me abraçou rapidamente e saiu pela porta como se nada estivesse acontecendo. Assim que o carro dele virou a esquina, senti um peso enorme sair das minhas costas. Era a hora. Eu já tinha uma pasta organizada com todas as provas, documentos assinados e tudo pronto para levar ao cartório. Meu advogado já me esperava, e eu sabia que, naquele mesmo dia, daria o primeiro passo definitivo para sair daquela vida de mentira. Enquanto ele estava a caminho da viagem de trabalho, eu fui até o escritório do advogado, assinei os papéis e autorizei as medidas necessárias para iniciar o processo de separação. Fiz questão de enviar, do meu próprio e-mail, cópias das provas para ele. Não havia mais como negar, nem como manipular. Algumas horas depois, o telefone tocou. Era ele. Atendi em viva voz, já esperando a reação. "Que história é essa? O que você está fazendo?" A voz dele era pura fúria, misturada com desespero. Eu respirei fundo e respondi com a calma que ele nunca esperava ouvir de mim. "Eu só estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Abrir os olhos. Você nunca mais vai me chamar de louca, porque agora todo mundo vai ver quem você realmente é." Houve um silêncio pesado do outro lado. Pela primeira vez, ele não tinha palavras. Não havia como inventar desculpas, como inverter a situação. As provas estavam ali, e eu finalmente tinha o poder. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo: pedidos de desculpa, promessas, tentativas de me fazer sentir pena dele. Mas eu não era mais a mesma. Cada vez que ele tentava me convencer, eu lembrava dos vídeos, dos áudios em que ele ria de mim, das noites que chorei achando que o problema era meu. Isso me dava forças para não ceder. Comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Cortei contato com ele, busquei apoio na minha família e em amigas de verdade, aquelas mesmas que ele sempre tentou afastar de mim. Voltei a cuidar de mim, resgatei sonhos que tinha deixado para trás e, pela primeira vez em anos, senti liberdade de verdade. O dia em que o processo foi finalizado foi como respirar depois de muito tempo submersa. Eu me olhei no espelho e percebi que, apesar de toda a dor, eu estava mais forte, mais firme, mais consciente de quem eu era. Hoje, quando lembro de tudo, não sinto mais raiva. Sinto gratidão por ter encontrado aquele chip, porque foi ele que me mostrou quem realmente estava ao meu lado. Eu finalmente entendi que nunca fui louca. Eu só estava sendo manipulada. E quando tive a coragem de ver a verdade, percebi que a vida pode ser completamente diferente quando escolhemos não aceitar menos do que merecemos. Ele achava que tinha me destruído, mas foi justamente o contrário. Ele me deu, sem querer, a chance de recomeçar. E eu recomecei, mais forte, mais livre e com a certeza de que nunca mais deixarei que alguém me faça duvidar de mim mesma.